paz, meus queridos. Bom dia. Quero começar esse devocional liberando uma palavra sobre a sua vida. Jeremias 33 nos diz: eis que lhe trarei saúde e cura e o sararei, e lhes revelarei a abundância de paz e de segurança. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Meus irmãos, Deus está trazendo cura, está trazendo saúde. Deus quer que você seja saudável e feliz. Ele quer que você saia dessa prisão que não deixa você ir adiante. Deus, Ele está trazendo saúde para você, cura, abundância e restauração da sorte, restituição de perdas que você teve ao longo do caminho. Eu vou restaurar a tua sorte, diz o Senhor. Jeremias profetizou isso dentro de uma prisão, quando o quadro era desolador. Por isso, meu irmão, minha irmã, não tenha medo da vida. Nós sabemos exatamente em quem nós temos crido, porque desolação, doença, deserto, crise, tudo que o povo estava vivendo, quando Deus intervém, saiu de cena. E veio paz, prosperidade, bênçãos sem medida na vida daquele povo. Meus amados, eu quero compartilhar com vocês hoje, em Gênesis, no capítulo 1, o verso 3 e o 4. Disse Deus: haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Desde o princípio, Deus fez separação entre luz e trevas. Quando Jesus ordenou para nós, seja a luz do mundo e sal da terra, Ele estava nos ensinando sobre a importância de fazermos diferença entre o certo e o errado, mostrar o caminho correto a seguir. Em nosso dia a dia, muitas vezes acabamos imitando o comportamento, atitudes, a linguagem daqueles que nos rodeiam. O problema é que grande parte dessas pessoas que estão em nossa volta não seguem o padrão cristão de vida. Não apenas as pessoas com quem nós convivemos no trabalho, na faculdade ou até na família, mas também vemos nos jornais, programas de televisão, no entretenimento, as músicas, os sites. Trazem conteúdos que não são compatíveis com as regras cristãs. Tudo que consumimos hoje em dia segue um padrão comercial, social, emocional, que muitas vezes pouco ou nada refletem a luz de Cristo. E para essa manhã, para esse devocional, para essa reflexão, nós vamos tomar como base esses versículos que eu li para vocês em Gênesis 1, o verso 13 e 4. Na origem da nossa história existe um relato sobre separação entre luz e trevas. Normalmente nós lemos esse trecho focado apenas na questão material e física da criação, Deus criando o mundo, quando Ele fez separação literal da luz, da escuridão, a formação de tudo que existe no universo e os elementos que possibilitam a visão através da luz. Aqui também vemos que o Senhor fez separação entre o dia e a noite. Talvez analisando esse depoimento pelos olhos da fé, seja possível compreender que essa passagem tem muito a nos ensinar, muito
muito a nos ensinar sobre o nosso relacionamento espiritual com o Senhor, com o próximo, talvez muito mais do que no nosso mundo físico. Veja, e Deus disse: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e Deus fez separação entre as luzes e as trevas. Assim como toda essa criação teve início com a ordem, haja luz. Podemos crer que todos nós, ao sermos criados, formados, nascidos, recebemos a ordem, seja luz. Seja luz onde você vai, seja luz onde você passa, haja luz nas tuas palavras, haja luz nos teus gestos, atitudes com o teu próximo, no meio em que você vive, com as pessoas com as quais você se relaciona. Todos nós, quando chegamos a este mundo, a grande função que recebemos é sermos luz neste mundo. Pelo menos quando nós vamos ao batismo e nós demonstramos publicamente nossa fé em Jesus Cristo, nós estamos renascendo com a convicção de que realmente nós temos que ser luz nesse mundo, e cada dia mais, porque estamos percebendo o mundo mais sombrio e caminhando para as trevas. Para que você seja luz nesse mundo, lembre-se que você foi criado já com esse propósito e que você tem poder para se empenhar cada vez mais nessa tarefa, que não é nada fácil, mas Jesus disse: sejam luz no mundo. Lá no início já houve separação entre luz e trevas. Assim como nós lemos no versículo 4 do Gênesis 1. Após a criação da luz, houve uma separação entre a luz e as trevas. E levando esse trecho para a nossa vida particular, nós podemos compreender facilmente que nós devemos no dia a dia separar a luz das trevas em nossa vida, nas amizades. E para que eu e você possamos ser luz, precisamos reconhecer exatamente o que são trevas, para que a nossa luz de maneira alguma seja ofuscada. Quando Deus fez a luz, ele viu que era bom, diz a palavra. E quando nós conhecemos a luz, nós aprendemos, sabemos que isso é bom e devemos ter o desejo de tirar de nossas vidas tudo o que é trevas, o que não agrega valor em nossa caminhada cristã, tudo aquilo que não agrada ao nosso Deus. Portanto, meus queridos, identifique tudo o que pode ser trevas em sua vida, para que a sua luz não seja ofuscada, para que a luz que há em você não se apague. Meus queridos, às vezes podemos nos perguntar, mas o que pode ser trevas? Algumas piadinhas, alguns sites que visitamos, algumas conversas e gracejos, algumas fotos que postamos, algumas roupas que vestimos, podem ser exemplos de como as trevas podem estar presentes em nossa vida. Sim. Outros exemplos: fazer ligações clandestinas de televisão, apresentar atestados falsos, falar mal do nosso próximo, furar a fila, xingar as pessoas no trânsito, roubar material no nosso escritório, no nosso emprego, na nossa escola. Alguns comentários que não são edificantes na internet, fomentar desavenças, não perdoar, ser apegado ao álcool,
agir com parcialidade, não vendo os dois lados, zombar do próximo, ter prazer em ouvir piadas sujas de duplo sentido, ter prazer em filmes, novelas ou seriados que mostram, nos ensinam coisas que são contrárias à palavra de Deus, que tenham nudez, ou um linguajar inadequado, uma linguagem imprópria, triângulos amorosos, um sexo deliberado, ou namoro sem compromisso, ou tantas outras coisas que podem surgir, mas nós precisamos parar e analisar. Se além desses poucos exemplos, podemos ver que é realmente difícil, às vezes, nós nos mantermos longe do que é trevas. Realmente, não é fácil viver nesse mundo mantendo nosso compromisso de uma vida com santidade. Mas esse desafio é o que nos faz ver como eu e você somos falhos e precisamos de Deus cada vez mais para vencer nossas tentações, nossas falhas, nossa pequenez e as tribulações que vão surgindo ao longo da nossa caminhada. O compromisso de ser luz nesse mundo é muito maior do que eu e você possamos imaginar. E sem Cristo é impossível. Mesmo conhecendo a palavra, amando seguir seus mandamentos, erramos e pecamos tantas vezes. E quanto mais longe nós estamos de Jesus, mais longe estamos da sua luz. Portanto, meu amado, minha amada, aproxime-se de Jesus e seja luz. Seu comportamento precisa ser exemplar para aqueles que são à sua volta. Caso contrário, será só mais um na multidão. Não xingar numa situação em que os outros xingariam, dar atenção a quem ninguém mais dá atenção, não revidar a quem merecia, não fazer coisas que desagradam a Deus, não estar em rodas de conversas fúteis, fofocas ou piadas inadequadas. É somente alguns exemplos de como nós podemos agir diferente das outras pessoas, e como a maioria das pessoas age que está à nossa volta. Outras pessoas nos observam o tempo todo. E é esse testemunho que para muitas pessoas é a única Bíblia que elas estão lendo. O maior exemplo de Cristo que elas podem ter em suas vidas pode ser o nosso testemunho. Seja luz para que outras vidas sejam atraídas para a luz de Cristo. Não são poucos os testemunhos de pessoas que começaram a observar o comportamento de um cristão verdadeiro no seu trabalho, na faculdade, na sua escola, e que através desse exemplo, desse bom testemunho, começaram a respeitar a fé de Cristo, a ponto de um dia se converterem. Por isso, seja luz para que outras vidas também possam se despertar para a fé. Sem falar que ao decidirmos refletir a luz de Cristo, os maiores beneficiados somos nós mesmos, que passamos a entrar em uma nova dimensão, numa nova atmosfera de adoração ao Pai. Pois a busca por essa santidade é o que move o coração do Pai, é o que move o coração de Deus para nos mostrar a sua vontade e a sua verdade em nossas vidas. E mais, liberar bênçãos preciosíssimas em nossas vidas. Portanto, veja como viu Deus. E disse Deus: haja luz.
e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Por isso fez separação entre a luz e as trevas. Assim como fez Deus aqui no início da criação, vamos decidir hoje fazer em nossas vidas, separar de uma vez por todas luz e trevas. Que nós sejamos luz para o mundo, luz para o próximo, luz no nosso emprego. E assim, através do nosso exemplo, trazer mais almas para Jesus. Deus abençoe você, em nome de Jesus.